Estamos aqui para mais uma live. Nós estamos todos os dias lendo a Bíblia aqui, né, em forma de transmissão ao vivo, e estamos lendo o livro de Gênesis, né? Estamos todos os dias lendo alguns capítulos de Gênesis. Meu nome é Dayana, tá? E o objetivo dessa live é para entender o que está escrito na palavra de Deus, né? Para que a gente possa aí viver conforme a vontade de Deus, para que a gente consiga descobrir o que Deus quer da gente, para a gente procurar melhorar, né? E viver uma vida segundo a vontade de Deus, né? Então, o intuito aqui dessas lives é isso, né? Eu estou. Peraí, gente. Eu estou aprendendo também, né? Eu não sei de todas as coisas que estão na Bíblia ainda. Eu estou lendo, estou aprendendo e estou aqui compartilhando com vocês. Tem muitas pessoas também que lê a Bíblia, muitas vezes não conseguem entender, né? Eu não sou pastora também, gente. Eu sou só uma pessoa mesmo, né? Uma discípula, né, de Jesus. Eu sou só uma filha de Deus que tem muito que aprender e o que está aprendendo tá trazendo aqui para vocês, tá bom? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda, né? E eu vou estar lendo a Bíblia todos os dias, exceto de sábado, e a gente vai ler capítulo por capítulo. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 28. Se você ainda, né, não viu as outras lives com os capítulos anteriores, né, desde o começo da Bíblia, todas essas lives estão gravadinhas aqui no canal. Eu vou deixar tudo bem gravadinho, né, para mim sempre ter ali no meu canal a Bíblia, né? Eu quero ler a Bíblia inteira com vocês. E eu sempre leio também, gente, aqui os comentários. Sempre eu faço a live um pouquinho mais tarde, mas eu tô procurando trazer a live, né, para um horário mais cedo. Tá sendo um pouquinho difícil, mas todas as vezes que eu consigo fazer mais cedo, eu faço, porque o intuito é fazer a live um pouco mais cedo mesmo, tá bom, gente? E eu sempre leio aqui os comentários de vocês. Eu acredito que Deus, ele pode usar todas as pessoas, né? E da mesma maneira que Deus pode me usar para levar algo para vocês, Deus também pode usar vocês para levar algo para mim ler, e futuramente quem for assistir aqui essa live também aprender alguma coisa com vocês, né? Então eu sempre leio o comentário de vocês. Eu acho muito importante, né, ter essa comunicação. Às vezes também eu vou falar alguma coisa, você não vai entender, então você pode perguntar, né? Que eu irei com certeza te responder, né? Da maneira que eu conseguir, né? Te responder, eu vou procurar te responder. Então, eu acho bem importante essa comunicação. Mas o foco principal, né? É que você venha entender o que a gente está conversando, o que eu estou lendo, né? Então, assim, da mesma maneira que Deus usa, né, pessoas para abençoar pessoas com uma palavra que seja, o inimigo também usa. Então, cuidado, assim, com certas conversas que vai fazer com que você saia do foco principal, que é o entendimento bíblico. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e muitas coisas passa batido. A gente não consegue absorver todas as lições preciosas que aquele capítulo tem. Porque desde que eu estou lendo a Bíblia, eu pude perceber que todos os capítulos têm lições. Tem lições que a gente aprende, que a gente leva para a vida toda. Mesmo sendo um livro milenar, a Bíblia ela fala com a gente até os dias de hoje. Então, cada capítulo ela revela alguma coisa, você aprende alguma coisa, algum comportamento que a Bíblia mostra que de repente alguém teve
que se você tiver também, você não vai agradar a Deus. De alguma maneira, Deus vai te corrigir, né? Então, é muito maravilhoso a gente prestar atenção em cada capítulo, tá bom, gente? Então, seja muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Vocês que estão chegando. E eu vou iniciar aqui a leitura, tá, gente? Se você estiver com a sua Bíblia, eu te convido a pegar a sua Bíblia, né? Para a gente ler juntos. Vamos ler aqui o capítulo de número 28. Ontem a gente parou, né? No capítulo de número 27 e hoje nós vamos ler o capítulo de número 28. E eu vou ler esse capítulo. Nós vamos aqui fazer algumas reflexões sobre esse capítulo, tá? Se você ficar com alguma dúvida, você pode deixar a sua dúvida, né, pra gente conversar, pra gente esclarecer. E vamos lá. E eu vou ler na versão NVT, que é uma linguagem mais fácil de ser compreendida, tá bom, gente? Então, Gênesis capítulo 28, vamos lá. Então Isaque mandou chamar Jacó, o abençoou e disse: Não se case com uma mulher cananeia. Em vez disso, vá de imediato a Padã Aram, a casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas de seu tio Labão. Que Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que ele se multiplique e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e a seus descendentes a bênção que ele prometeu a Abraão, que você venha a possuir essa terra na qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou esta terra a Abraão. Assim, Isaac se despediu de Jacó, que foi para Padã Arã, morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel e Arameu. Esaú soube que seu pai Isaque havia abençoado Jacó para encontrar uma esposa e que, ao abençoá-lo, tinha advertido ao seu irmão: não se case com uma mulher cananeia. Gente, ele não queria, né, que o filho dele casasse com uma mulher daquela região, porque aquelas mulheres, elas praticavam coisas imorais, né? Elas também idolatravam ídolos. Então, Deus ele queria um povo separado, para que não houvesse uma possibilidade maior daquela pessoa incrédula, né, fazer alguma coisa que fosse atrapalhar o plano de Deus. Então Deus queria, né, que ele fosse um povo separado. Então vamos lá. Não se case com uma mulher cananeia. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e ido embora. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananeias, Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael e, além das duas mulheres cananeias com que havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Malate, irmã de Nebaiote e filha de Ismael, filho de Abraão. O sonho de Jacó em Betel. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra até o céu e viu anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o seu Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaque.
A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não estiver terminado de lhe dar tudo que prometi. Aqui mostra, né, a simplicidade também, né, de Deus. Deus, mesmo sem Jacó ter nada, mesmo sem ele estar num lugar, né, próprio para oração, nada disso, ele não tinha nenhum travesseiro para dormir, mas Deus falou com ele e confirmou a promessa que iria fazer aí Deus cumprir o propósito dele, que era abrir o caminho para Jesus. Então Jacó acordou e disse: Certamente, ó Senhor, está nesse lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus e a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantarei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Então aqui mostra, né, que Jacó, ele fez um voto com Deus, né? Ele disse que se ele voltasse, ele iria entregar tudo, ele iria tirar uma 10ª parte de tudo para Deus, né? E ele fez isso por livre e espontânea vontade. Então vamos lá. Eu anotei aqui, gente, alguns pontos importantes deste capítulo, né? Sempre quando eu vou fazer a live, eu primeiro leio, né, para mim ver todas as lições, né, que a gente pode tirar desse capítulo, né? Então, se você estiver com alguma dúvida, é o momento de você deixar aqui nos comentários, tá? Para a gente entender e refletir sobre este capítulo. Então, aqui a gente vê que Isaac, né, assim como Deus teve o cuidado dele não casar com uma mulher daquela região, que era uma mulher que praticava outras culturas, ela acreditava em outros deuses, né? Isaac pediu para Jacó também não casar com a mulher daquela região, para preservar a linhagem, para não correr o risco de Isaac se desviar para o mau caminho, né? Porque Deus ele queria aquele povo separado. Jacó obedeceu, mesmo Jacó ele já, né, ele veio assim, a história de Jacó, ela é um pouco polêmica, né, por conta aí da bênção, né, que ele meio que trocou com Esaú, né? A gente não pode dizer que ele enganou o irmão dele, porque o irmão dele aceitou fazer aquela troca, né? Ele fez o quê? Uma proposta e o irmão dele aceitou. Dá para ver nitidamente que entre Jacó e Esaú, Jacó ele era mais astuto, né? Eu não posso dizer assim espertinho, mas ele era uma pessoa assim mais para frente, né? E isso foi revelado para a mãe deles desde o começo,
né? Que o mais novo dominaria sobre o mais velho. Não foi exatamente com essas palavras, mas Deus falou isso para a mãe deles, né? Desde o ventre. Então Deus ele já tinha ali um conhecimento do que ia acontecer. Independente das atitudes de Jacó, já Deus já sabia o jeito de Jacó, já sabia o jeito de Esaú, né? Então assim, mesmo ele sendo uma pessoa assim mais para frente, ele mostra aqui que ele tinha o quê? Obediência. Ele obedeceu. Ele obedeceu tanto a mãe dele, quando a mãe dele teve aquele plano para enganar o pai, né? Como ele obedeceu também o pai de ir embora, né, de não casar com a mulher daquela região, porque Deus, ele já tinha um plano, né, de separar o povo para a chegada de Jesus. Bom, depois que o pai dele, Isaac, conversou com ele, que ele obedeceu ao pai, Deus, ele teve um encontro com Deus, né? Ele teve um encontro com Deus através de um sonho, né? E Deus renovou a promessa que ele tinha feito a Abraão e a Isaac também. Ele renovou aquela aliança com Jacó. E aqui a Bíblia deixa bem claro que, né, quando Deus tem um propósito, Deus ele conhece nosso coração, qualquer lugar é lugar dele falar com a gente, né? Você vê que Jacó, ele estava numa situação que ele estava praticamente sem nada. Ele não tinha nenhum travesseiro para dormir. Só que Deus fez promessas para ele. Deus conversou com ele, né? Então, às vezes, muitas pessoas, eu não tô falando aqui que não é para você ir para a igreja, não é isso. É muito bom você ir para a igreja conversar com Deus. Mas, se seu coração estiver alinhado com a vontade de Deus, em qualquer lugar, Deus, ele pode conversar com você. Deus, ele é soberano. Isso eu não tô falando para você não ir para a igreja, mas que Deus, ele pode conversar com você em qualquer lugar, tá bom? E Jacó obedeceu, né? E demonstrou para Deus um ato voluntário e um ato que nós devemos ter até hoje, que é do quê? Da gratidão, né? Deus, ele não obriga a gente a dar nada para ele, né? Ele não pede assim nada da gente. Nós temos que dar por gratidão, de boa vontade, né? Quando a gente quer de verdade dar alguma coisa, dá de verdade, de todo o coração para Deus. Peraí, gente, rapidinho aqui. Deixa eu ver. Deus se revela quando quer. Para Deus falar com a gente, né? Voltando ao assunto do travesseiro de Jacó, que era aquela pedra, não depende do lugar, depende do nosso coração, né? Jacó ele entendia que a provisão, né, para ele, a provisão dele dependia totalmente de Deus. Ele estava totalmente dependente de Deus. Naquela época que naquela época ainda não existia, né, a lei de Moisés, né, que veio, né, para dar o dízimo. Foi uma coisa bem voluntária mesmo, né? Então vamos agora, eu vou ler um pouquinho aqui os comentários de vocês agora, ver se alguém ficou com alguma dúvida. A Bíblia ela fala muito do que? De obediência, né? Muito de obediência, que os planos de Deus, independente das situações, os planos de Deus vão acontecer. Vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode escrever aqui. Eu
Gente, eu estou falando de Terra Preta, Mariporã, tá bom? A mulher da Cananeia era perigosa? Então, essas mulheres, elas adoravam outros deuses, né? Existia ali uma certa idolatria, né? Elas tinham outros costumes. Elas não era aquele povo separado de Deus. Então, corria-se o risco, né? De repente ele se envolver com a mulher que não era da mesma linhagem e correr esse risco. Então, eles preferiam casar com as mulheres que seguiam o mesmo costume deles, e era exatamente isso que Deus queria. Cananeia era um tipo do mundo, era Canaã, né? Era a cidade de Canaã. Ela era muito grande, né? E Deus prometeu a Abraão. Hoje já não existe Canaã, hoje é Israel, né? Mas ela foi a terra prometida. Mas lá era uma terra que tinha muito, era um povo que pecava muito, fazia muitas coisas que não agradavam a Deus. Então Deus queria, o plano de Deus, né, nessa história que a gente está vendo de Gênesis, era já preparar o caminho para Jesus nascer, né? Então, ele queria o quê? Separar o povo dele, né? E imagina só, se Deus não tivesse esse cuidado. Aí hoje a gente estivesse lendo, você vê que já acontece, mesmo Deus tendo todo esse cuidado de ter separado o povo, o ser humano, ele já faz tanta bagunça, né, por pecado, pelo jeito dele. Tem pessoas que são desobedientes a Deus, as pessoas são tão assim. Você vê, até hoje não são todas as pessoas que conhecem a palavra de Deus, né, que estão no caminho certo. Imagina se Jesus tivesse nascido de uma mulher que, vamos supor, acreditava em outros deuses, entende? Claro que para Deus, Deus pode fazer tudo, mas Deus, ele teve esse cuidado. Ele teve esse cuidado de separar o povo dele. A gente vai ver, né, no decorrer da Bíblia, no decorrer da história, que teve, né, pessoas que se casaram com mulheres que não eram daquele mesmo povo, mas que Deus ele queria preparar algo mais santificado, digamos assim, para Jesus nascer, tá bom? Então, Canaã era um lugar que as pessoas sacrificavam os próprios filhos, tinha muita idolatria, tinha muita coisa ruim lá. Abraão, ele só foi para lá porque Deus mandou ele ir para lá, né? Deus, ele tinha um propósito. Deus, ele tinha um plano lá. Então, por isso que Abraão foi para lá. Você é pastora? Gente, eu não sou pastora, tá bom? Deus está em todos os lugares, né? E isso a gente viu, né, aqui nessa história. Você vê que Jacó, ele saiu, dá para ver que ele saiu da casa dos pais dele numa situação vulnerável. Ele não tinha nenhum travesseiro para dormir, mas Deus veio ao seu encontro. Deus conversou com ele através de um sonho, né? Para Deus nada é impossível. Às vezes a gente fica pensando, agora sim, depende de como tá o quê? O nosso coração. O nosso coração ele está alinhado com a vontade de Deus, né?
Então, assim, tudo depende do nosso coração. Tem uma pessoa aqui falando que cometeu um que ela assassinou 7 pessoas em 2014, mas se arrepende muito. Deus, gente, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, né? Claro que se, por exemplo, assim, a pessoa falar assim: "Ah, então como eu sei que Deus perdoa, eu vou fazer um monte de coisa errada, então, e depois eu vou pedir para Deus". De Deus não se zomba, né? Deus, ele conhece o coração. Mas eu não sei o que aconteceu na sua vida nessa época, mas Deus, gente, ele sabe. Deus, ele sabe, Deus, ele perdoa. Se você realmente, né, é o que a Bíblia está escrito, é o que a Bíblia diz. Que Deus, ele perdoa sim, se você se arrependeu de coração, na época muitas vezes você agiu até sem saber o que você estava fazendo, Deus, ele perdoa, né? É o que está escrito na palavra de Deus. Então, por mais que eu, né, humanamente falando, eu acho uma história assim bem pesada, né? Mas Deus perdoa. O que Deus fala é que ele perdoa. Então, sinta-se perdoado, né? Você tem que também se perdoar. Bom dia, a paz do Senhor. Eu sou de Terra Preta, Mariporã. Teve uma pessoa que falou que Deus escolheu Maria, uma mulher santa. Então, Deus, ele tinha já esse propósito, né? Deus, agora imagina como que Deus, apesar que como, né? Deus tudo pode, mas pegar uma mulher que não tinha a santidade, por exemplo, de Maria. Não estou dizendo que Maria não tinha pecados, mas imagina Deus pegar uma mulher que fazia um monte de coisa errada para nascer Jesus. Não era isso que Deus queria e não foi isso que ele fez, tá bom? Não que ele não pudesse, mas não era isso que Deus quis. Deus, ele selecionou cada um de acordo com o seu plano perfeito. Isso mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Porque muitos cristãos pregam uma coisa e vivem outra, além de serem autoritários e não saberem como conversar com alguém que não tem uma religião. Bom, gente, as pessoas, elas têm uma coisa que se chama livre-arbítrio, né? As pessoas, elas têm aí, elas podem ser o que elas quiserem, né? Se comportarem do jeito que elas quiserem. Só que Deus, ele deixou pra gente uma coisa. Ele deixou a Bíblia. Então a gente não pode, né, controlar, dominar o jeito que as pessoas são, mas a gente pode aprender a palavra dele e ter o domínio próprio, né? O seu domínio próprio individual. A gente não tem que ver Deus. Claro que tem pessoas que a gente vê Deus, né, naquela pessoa, mas assim, a gente não pode achar que Deus é baseado no que uma pessoa é, só porque ela de repente se diz acreditar em Deus, né? Então, assim, o ideal é que a gente sempre procure ler a palavra de Deus, né? Para que a gente possa se transformar, para que a gente possa entender, né? O objetivo de Deus para a humanidade e procurar estar ao lado de pessoas que nos fazem bem. Mas não é porque uma pessoa é de Deus que necessariamente que ela diz que ela é de Deus, que necessariamente também ela vai ter os princípios de Deus, principalmente se ela não segue, né, o que está
na Bíblia. Boa noite. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou dar continuidade aqui, tá bom? Na leitura. Na verdade, tem muitas pessoas que estão escandalizando o Evangelho de Cristo. Tem muitos cristãos, mas tem muitos cristãos de verdade no meio do povo. Tem mau testemunho no meio do povo ímpio, tem mau testemunho. Então, gente, tem pessoas boas e ruins em todos os lugares, essa é a verdade, né? Tem pessoas que são boas, mas tem pessoas que não são, né? E está em todos os lugares, essa é a verdade. Bom, vamos lá, vamos ler o capítulo de número 29 agora, tá bom, gente? E vamos prestar bastante atenção, porque Deus, né, de fato, ele fala conosco através da palavra. Vamos lá. Jacó chega a Padã Arã. Jacó seguiu viagem e por fim chegou à terra do leste. Viu um poço ao longe e junto ao poço, no campo, 3 rebanhos de ovelha à espera de que lhes dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Depois, a pedra era recolocada na boca do poço. Olha, para vocês verem como era importante ter um poço naquela época, né? Era algo bem escasso mesmo. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: De onde vocês são, amigos? Somos de Harã, disseram eles. Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó. Sim, conhecemos, responderam eles. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Sim, vai bem, disseram. Olhem ali, vem Raquel, filha dele, com o rebanho. Jacó disse: Ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber às ovelhas para que elas possam voltar a pastar? Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos, responderam. Só então os pastores removeram a pedra da boca do poço e damos água de beber a todas as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai. Era pastora. Uma vez Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam ao seu tio Labão. Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em voz alta. Explicou para Raquel que era o seu primo por parte de pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar ao seu pai Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou: Você é de fato sangue do meu sangue. Jacó se casa com Lia e Raquel. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês, Labão lhe disse: Você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes. Diga-me, qual deve ser o seu salário?
Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e o rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui, trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou por 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: Cumpri minha parte do acordo. Agora dê-me minha esposa, para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: O que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Aqui, gente, a gente vê uma história, né, de que Jacó, aqui, ele foi o quê? Enganado, né? Você vê que ele ficou 7 anos para ter o que ele queria, porque a Bíblia, ela mostra que Jacó, ele se apaixonou à primeira vista por Raquel, naquele poço, mas ele teve que trabalhar 7 anos para casar com ela, né? E o que aconteceu? Ele foi enganado. E o que eu pude perceber lendo a Bíblia, se a gente voltar, né, nos capítulos anteriores, a gente vê que, na verdade, aos meus olhos, Jacó, ele não enganou Isaú, o irmão dele, porque Isaú que tinha direito à bênção, né? Jacó trocou a bênção. Esaú, na verdade, trocou a bênção dele por um prato de comida que Jacó fez, mas até então foi uma coisa que Esaú aceitou. Porém, né, anos depois, quando o pai deles foi passar aquela bênção, Isaac foi enganado por Jacó. Isaac foi enganado, porque a mãe de Jacó tramou ali junto com Jacó para enganar o pai e o pai dar aquela bênção. E para vocês verem como nada passa despercebido, eu acredito que essa enganação que ele teve, que o sogro dele enganou ele, aconteceu para mostrar a Jacó que por mais que ele fosse mais astuto, né, que ele fosse aquela pessoa mais espertinha, digamos assim, Deus via tudo e que não pode ser daquele jeito. Porque em consequência disso, ele teve que trabalhar 7 anos por Raquel e foi enganado. Assim como ele fez também, né, entre aspas, no passado com o pai dele, né? E eu acredito que isso foi uma permissão de Deus, foi meio que um castigo, porque depois ele teve que trabalhar mais 7 anos, né, para o sogro dele, para poder se casar com Raquel. E isso foi meio que um castigo. Deus quis mostrar para ele, Deus castigou ele de maneira que o plano dele acontecesse, mas de maneira que Deus tudo vê, né? Que tem certas coisas que acontecem por permissão, porque muitas vezes as pessoas o quê? Merecem, porque afinal de contas, no passado, ele também fez isso com o pai dele, né? Peraí, gente, só um minutinho.
Então, vamos lá, né? E a Bíblia também, gente, ela usa o número 7 duas vezes para essa punição de Jacó, né? E o número 7 ele é muito representado pelas coisas de Deus. Então, eu acredito que isso aconteceu com Jacó, para Deus mostrar para ele que enganar as pessoas não é legal, que ele até permite, que ele transforma aquilo no que ele quer e que ele perdoa, que ele conhece nosso coração, mas que ele também ensina e corrige, né? Então acredito que isso foi aí uma correção que Jacó teve, né? E mostra também a paciência pelo amor que ele tinha, né, pela esposa dele. Ele trabalhou e a Bíblia fala que esses anos de trabalho, eles passaram rápidos. Por quê? Porque ele amava muito aquela mulher, ele queria muito casar com ela. Isso mostra que a gente, né, nós temos que ter paciência para realizar os nossos sonhos, para ter as coisas que a gente quer, né? Cuidado com enganos também, né? Labão enganou Jacó, né? Devemos ser prudentes, conhecer bem as pessoas e as situações antes de tomar decisões, principalmente quando são aí decisões super importantes. Nós temos que tomar bastante cuidado. Bom, e aqui mostra também que Labão usou de artifícios, né, artimanhas, para conseguir o que ele queria. E que isso também não é legal. Isso pode parecer muito bom no começo, pode parecer que a gente pule, né, que a gente corte um grande caminho, mas que isso pode nos trazer muitas consequências, né? Que o melhor caminho é sempre o da prudência, né? O de se fazer coisas certas. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, né, no texto. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho, chamou de Ruben, pois disse: O Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Você vê, tudo isso às vezes aconteceu por conta, né, que Jacó ele estava ali sendo corrigido, né, por Deus. Ali foi uma permissão de Deus, ao meu ver, né? Tanto é que se usa muito o número 7. Ele trabalhou 7 anos, depois ele teve que trabalhar mais 7 anos, e a Bíblia ela mostra, né, que o número 7 é o número da perfeição de Deus, né? Então acredito que ele passou por isso estrategicamente mesmo, Deus permitiu que ele passasse por isso. E só que tinha uma pessoa, né, que estava sofrendo essa consequência, pois Lia, ela não tinha culpa, né, do pai ter enganado Jacó, nem de Jacó ter enganado seu pai. E ela estava sofrendo por isso, né? Ela estava sofrendo por isso, porque Jacó não amava ela. Jacó amava a irmã dela. Então, o que Deus fez? Deus, ele sempre vê tudo e todos. Às vezes a gente pensa assim que a gente está sendo injustiçado e às vezes a gente até está sendo injustiçado, né? Às vezes a gente está passando por situações que a culpa não é nossa. Lia não tinha culpa daquilo, só que ela estava sendo castigada porque ela não era amada, mas Deus fez com que só ela conseguisse ter filhos, né? Então só ela naquele momento conseguia dar à luz a filhos a Jacó. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu luz outro filho, chamou de Simeão, pois disse: O Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho.
Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho, chamou de Levi, pois disse: certamente dessa vez meu marido terá afeições por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu luz a outro filho, chamou de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. E aqui acaba esse capítulo. Então, mesmo em cima daquela enganação, né, daquela injustiça também que Lia passava, daquele engano que Jacó também sofreu, Deus, ele estava cumprindo o plano dele. Ele estava ensinando Jacó de certa forma, né? Ele estava ali mostrando a Lia que ele estava vendo Lia, ele estava recompensando com a maternidade, tendo filhos, e Jacó, a descendência de Jacó estava crescendo, né? E uma pessoa falou assim: e Judá, isso, Jesus veio da linhagem, né, de Judá, né? Então, o plano de Deus, ele estava se cumprindo para o propósito perfeito da salvação, né? E aqui mostra que os enganos, né? Os enganos da vida, quando a gente eventualmente engana alguém ou pensa que enganando alguém a gente vai cortar um atalho, vai ser melhor, né? O que que acontece? Relacionamentos complicados. Aquela família, ela vivia sobre relacionamentos complicados. Deus, ele não deixou de executar o plano dele sobre aquela família. Mas olha só, tantas coisas aconteceram. E muitas dessas coisas aconteceram sobre a permissão de Deus, mas também por uma impaciência humana que chegou desde a mãe de Jacó, porque ela já tinha ali a promessa, ela já tinha recebido a promessa de Deus, que o mais novo dominaria, né, o mais velho. Só que ela quis dar o jeitinho dela, né? Aí enganou o pai, enganou Isaac, depois Jacó foi enganado por Labão, depois teve aquela rivalidade entre as duas filhas, não tendo ali tanta paz familiar naquele ambiente. Mostra também que esse negócio de casamento sem estar como que eu posso dizer, no modelo de Deus, né? Que é um homem e uma mulher, gera muita confusão, gera atritos, né? Mas Deus, mesmo assim, cumpria propósitos, né? Porque Deus, ele é justo. Então vamos lá. O que eu notei aqui é que Jacó enganou e foi enganado. Eu passei já isso para vocês também, né? Que Labão, mesmo tendo aí a atitude dele de enganar também, causou aí um certo desconforto, né, para as filhas, para a família. Teve toda aquela rivalidade, só uma podia ter filho, uma se sentia amada, a outra começou a se sentir estéril, né? Então aconteceu tudo isso, mas Deus foi trabalhando em cima disso tudo, né? E moldando ali também o caráter, né, de Jacó, digamos assim, talvez, né, mostrando para ele que quando a gente faz alguma coisa, a gente vai ter consequências. Ele enganou, depois ele foi também enganado, né? Então, vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Teve uma pessoa que falou: Nossa, o acordo era só 7 anos e ficou 14. É, então. Mas às vezes Deus permitiu isso, por quê? Porque ele também enganou, né? Então ele foi enganado e Deus mostrou que não é legal fazer isso, né? Enganar as pessoas, tem consequências, o mundo gira, né? E a gente colhe conforme as nossas atitudes.
O que me garante que a Bíblia não foi um livro montado por homens para controlar as pessoas e manterem elas satisfeitas com a vida que têm, mesmo em meio tantas injustiças? Nossa, entrou um negócio aqui no meu olho, gente. Mas é, qual? Gente, existe uma coisa, né, que eu sempre acreditei em Deus, eu nunca precisei usar essa teoria. Mas se a Bíblia for inventada, né, é só uma hipótese. Se ela for inventada e você acreditar, depois quando você morrer, né, você seguiu a Bíblia, você cumpriu as vontades de Deus, mesmo ela sendo inventada, vamos supor que não existe vida após a morte, o que que você vai perder com isso? Não vai perder nada, porque não ia ter nada após a morte, então você não vai perder nada. Agora, e se alguém inventou que a Bíblia é inventada, mas realmente ela é a palavra de Deus, existe uma vida após a morte, e você passou a vida inteira pensando assim, e não aceitou Jesus, não procurou melhorar como pessoa, viveu fazendo as coisas do seu jeito porque você negou a verdade e você perder sua salvação por conta disso, não é pior? Então, entende? E outra coisa também, é, a vida que tem mesmo em meio às injustiças. Independente da sua crença ou de você não acreditar em nada, você vai sofrer injustiças nesse mundo. Independente disso, você vai sofrer, porque estamos expostos aqui neste mundo a o pecado, ao pecado dos outros, ao mal. O mal está aqui neste mundo, né? Desde quando houve a desobediência, nós já estamos expostos a isso. Então, não é o fato de você, não é porque você vai acreditar na Bíblia que sua vida vai ser perfeita, nem que sua vida vai ser só coisa ruim. Não. Você está você está nesse mundo exposto, né? Seja por consequências, por coisas injustas, seja por coisas que você plantou, né? Você vai colher, você vai ter até o que você não merece muitas vezes. Jesus mesmo, ele veio a esse mundo e ele teve uma coisa que ele não mereceu, porque esse mundo ele é injusto. O próprio Deus passou por isso. Então, o fato de você acreditar na Bíblia ou não, não vai mudar a realidade dos seres humanos de sofrer injustiças. Agora, se você não acreditar em Jesus, se você não seguir o que está na Bíblia, você não orar para que Jesus tenha misericórdia de você, isso sim vai mudar muita coisa na sua eternidade. A gente lê a Bíblia para a gente se aproximar de Deus, para a gente procurar viver melhor, porque quando a gente melhora como pessoa, a gente começa a viver melhor. Então é para isso que nós lemos a Bíblia, para se aproximar de Deus, para encontrar a paz, mesmo em meio a tantas lutas, mesmo em meio a tantas injustiças, né? Ela é um consolo, Deus é o nosso consolo. Peraí, gente, que eu tenho um delivery, tá? Então, enquanto eu estou aqui na live, eu também, esse horário, por isso que às vezes eu não consigo fazer a live mais cedo, né? Porque eu também tenho um delivery. Então, eu tenho que dar uma atenção aqui também pro meu delivery, porque eu acho que vai sair pedido. Aqui do YouTube, gente, eu não ganho nada, então eu preciso também sobreviver, né? Então, eu tenho o meu delivery, aí quando sai pedido, eu tenho que ver aqui as mensagens. Todas as crenças, todos os seres humanos pecam e dão mau testemunho contra a palavra de Deus. É engraçado que as pessoas só sabem julgar os cristãos. Sim, gente, todas as pessoas.
Todas as pessoas, elas erram, elas têm pecado, independente delas lerem a Bíblia ou não, nós somos pecadores, né? A gente lê a palavra, a gente busca entender a palavra para que a gente possa, né, melhorar como pessoa, mas estamos expostos, né, a errar. Até os grandes homens da Bíblia, eles erraram, né? Mas é por isso que a gente lê a palavra de Deus, para a gente procurar melhorar como pessoa, não ter mais os mesmos erros, para a gente se encher do Espírito Santo, né? Quando a gente se enche do Espírito Santo, não significa que nós vamos ser perfeitos, porque perfeitos é só Deus, mas a gente consegue identificar mais o que é errado, o que não é. Se a gente erra, a gente não tem aquela inclinação para não se arrepender ou para continuar pecando, continuar vivendo no pecado. Porque quando a gente descobre o que Deus fez por nós e o que Ele quer fazer por nós na eternidade, isso nos dá uma certa assim gratidão, temor, né? E dá mais disciplina também para a gente procurar aí viver melhor. A paz do Senhor a todos vocês. Gente, alguém ficou com alguma dúvida? Uma pessoa falou: se vai ser cristão e dar falso testemunho, é hipócrita, pois vai manchar a reputação de Deus. É isso que nós temos que entender, né? Nem todas as pessoas, gente, a gente não pode ficar chateado com Deus por causa do comportamento das pessoas. Deus, ele não fala para as pessoas terem certos tipos de coisas, de costumes. Não, Deus não quer isso, né? Deus, ele deu, você pode fazer da sua vida o que você quiser. A gente não tem que julgar a Deus pelo comportamento das pessoas, né? Deus é perfeito, mas as pessoas não, infelizmente. Deus, tem uma pessoa que falou aqui que Deus está brincando com o coração das pessoas, e não é isso, gente. As pessoas que estão brincando com o coração de Deus, porque Deus, ele se entristece de ver as pessoas, né, no pecado. Desde o começo da humanidade, Deus, ele já tinha um objetivo perfeito para a humanidade, né? Ele criou as pessoas no paraíso, só que as pessoas o quê? Não deram valor. Elas quiseram se afastar de Deus. Não é Deus que quis que elas fossem más. Só que Deus deu o direito de escolha. Deus, ele não quer robôs, ele quer um coração arrependido, né? Ele quer um coração que realmente queira estar do lado dele. Não pessoas que sejam controladas, pessoas que estão ali por obrigação. Muitos cristãos, na verdade, estão escandalizando a obra de Deus, mas todos prestarão contas das suas obras. Isso mesmo. E quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você vai ter, mais autonomia ali Deus vai ter para te julgar. Porque quando você não sabe que uma coisa é pecado, é uma coisa. Agora, quando você sabe
que é pecado e você continua fazendo, é outra, né? Então, muitas pessoas, né, que são hipócritas, que sabem que aquilo é errado e faz aquilo, a mão de Deus vai pesar. Deus vê tudo, Deus vê todas as coisas. Deus, se ele tem poder para acabar com o mal e não faz, então ele não pode, logo, ele não é Deus e nem existe. Não é isso. É que Deus, ele tem o momento certo para todas as coisas. Deus, ele quer que todas as pessoas tenham direito de arrependimento, que todas as pessoas conheçam a palavra. Deus, inclusive, ele tá dando uma chance aqui para mim, para você, para todo mundo que está assistindo aqui, para todo mundo que tem, né, o conhecimento da palavra dele. Deus quer o quê? Que essas pessoas abandonem o pecado e se arrependam, né? Então, Deus, ele ainda não acabou com isso, porque ainda tem muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra dele, mas muitas pessoas já passaram a conhecer a palavra dele. Agora mesmo com a internet, muitas pessoas estão conseguindo conhecer a Bíblia, a palavra, o evangelho ele está sendo levado ao mundo todo, né? Então Deus ele ainda não fez isso porque ele sabe o momento certo. Ainda tem pessoas que precisam escutar, né? Mas isso está acontecendo de uma maneira muito rápida agora com a internet. Antes, um pastor, ele abriu uma igreja e ele atendia um público local, né? Antes, as pessoas assistiam pela televisão apenas. Hoje, além da televisão, tem a internet, que se alcança pessoas do mundo todo, né? Então, a palavra de Deus, ela está sendo levada mundialmente. Todas as pessoas vão ter direito de escolher entre o lado da salvação ou o lado do desejo carnal, do mundo, né? Do não arrependimento, do negar a Deus, né? De não colocar Deus acima de todas as coisas. As pessoas, elas estão tendo isso. Eu sinto que eu estou aqui, inclusive, falando com vocês e que o meu propósito é esse: levar a salvação. Muitas pessoas, inclusive eu, quando eu era mais nova, eu tinha um, uma impressão de que se eu buscasse a Deus, eu teria, por exemplo, uma vida melhor aqui nesse mundo. Não que isso não possa acontecer, mas o objetivo de Deus final é a salvação. É algo depois desse mundo, porque aqui nós somos, gente, passageiros. Nós estamos aqui de passagem. Você pode ser uma pessoa que tenha muitas condições, você pode ser uma pessoa muito bonita, sabe? Você pode viver da melhor forma aqui nesse mundo, mas você não vai ficar aqui para sempre. Você não é imortal. Então, essa vida nós estamos só de passagem. Nós temos que começar a olhar além disso, né? Além dessa vida, nós temos que nos preparar. E quando a gente começa a se preparar, a gente começa também a viver melhor. A gente começa a tratar o próximo melhor. Não significa que nós vamos ser perfeitos. Nós vamos errar, né? Nós somos humanos. Só que a gente vai se arrepender. A gente não vai procurar viver no erro. Nós vamos procurar melhorar como pessoas. E isso a gente já vai ter uma vida melhor. A gente vai buscar pelo Espírito Santo, ele vai nos encher de sabedoria. Com o tempo, nós vamos evoluindo como pessoas. E é isso que Deus quer, né? É isso que Deus quer da gente. Você é inteligente, Dayana. Muito obrigada. Tem muitas pessoas, né, que julgam a gente, mas tem muitas pessoas também que
traz aqui palavras, né, que confortam um pouquinho, porque, gente, para mim também estar aqui não é fácil, sabe? Porque eu sei que eu sou cheia de defeitos, eu sei que eu posso vir aqui me, sabe, falar alguma palavra de repente errada, afinal de contas é ao vivo, né? Então, assim, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, mas o que me encoraja é Deus mesmo. E tem me feito muito bem estudar a palavra aqui com vocês, procurar aprender e transbordar isso para que possa ajudar vocês também, né? Então, assim, nada aqui é porque, sabe, eu sou inteligente, eu agradeço muito, mas não é isso. É Deus que me encoraja, é Ele que me dá forças, Ele que tem me dado entendimento para mim passar isso aqui para vocês, né? Porque é tudo sobre Ele. Essa palavra aqui não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, que eu falei assim, ó, gente, vamos ser obediente a Deus, vamos plantar o amor, vamos procurar melhorar como pessoa. Não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, é uma coisa que Deus colocou para a humanidade, né? Através da Bíblia, a gente lê a Bíblia e consegue entender isso. Então, tudo isso faz parte de um plano divino, não um plano meu. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Tudo isso faz parte das coisas de Deus. Então, a ele é dado toda a honra e glória, né? É, teve uma pessoa que colocou aqui. Se ele existisse, já teria voltado, pois Jesus disse que não parecia daquela geração dele sem que as pessoas da época vissem o seu retorno. E qual passagem que está isso, essas palavras que você está dizendo? Porque na Bíblia está escrito que nem ele saberia quando seria o dia e a hora. Ele falou que ele veio, né? Mas que ele veio para tirar o quê? O pecado do mundo, para que todo aquele que nele crê tivesse a salvação, tivesse a vida eterna, mas que só Deus sabia o momento que ele iria voltar. Ele não falou isso, né? Então, se você tiver um versículo aqui para colocar, para você provar o que você está falando, porque Jesus não falou isso. Ele falou que para a gente vigiar, porque ele viria como um ladrão. Ele não falou o dia, a hora, que ia ser naquela geração. Ele não falou isso. Tem um, tem um versículo que algumas pessoas dizem, né, que elas confundem que as pessoas confundem que Jesus está falando que aquele templo será destruído,
né? Aquele templo que existia naquela época, que foi o templo reconstruído, que ele seria destruído, mas não da volta dele, né? Não da volta dele. Então, tem pessoas que confundem isso, pode ser isso. Deus é fiel, glória a Deus. Boa noite, sou de Belo Horizonte. Sejam muito bem-vindos a todos. A graça e paz. Você é muito usada, que bom, amém. Não é Deus, não é nós que aceitamos Jesus, e sim Jesus que aceita, se Deus nos levar a Ele. Mas nós temos, gente, que aceitar Jesus, né? Nós temos que reconhecer que Ele é o nosso Salvador, né? Eu tenho um delivery de lanches e marmitas, gente. A porta do meu quarto estava batendo sozinha, então vim correndo para uma live de oração. Amém. Gente, alguém ficou com alguma dúvida? Pode colocar aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. É muito bom ler a Bíblia. A palavra é um manual de sobrevivência nos dias de hoje. Verdade. Deus é bom o tempo todo. E Deus, gente, ele não quer, não adianta a gente ficar, sabe? Muitas pessoas às vezes se enganam, né? Elas se enganam no sentido do quê? De achar que Deus ele é bom, mas Deus ele é justo, né? Então Deus lá no céu, quando a gente for morar lá no céu, Deus ele não vai querer o quê? Injustiças, ele não vai querer coisas erradas. Então, muitas pessoas falam assim: "Nossa, mas Deus é tão assim, né? Tão rígido, tem que fazer tantas coisas para estar alinhado com os planos de Deus". Sim, porque quando a gente for morar lá no paraíso, como que vai ser um paraíso se entrar coisas erradas? Coisas que apodrecem o ser humano, coisas que fazem mal para as pessoas. Como que vai ser um paraíso desse jeito, com coisas erradas? Então nós temos sim que moldar, né? Nós temos que querer, de fato, viver em paz, né? Me ajude com oração, estou no fundo do poço. Qual o seu nome? Gente, quem quiser oração, pode deixar o nome, tá bom? Que eu estarei orando. Sempre quando acaba a live, eu oro pelas pessoas que deixam o nome aqui, né, na oração. O seu nome tá como Fatos Historiador. Eu vou colocar aqui esse nome, mas se você quiser deixar seu nome, tá bom? Mas pela fé, vou orar. Deus é justo e poderoso. O Rian está pedindo oração. Eu estarei orando, Rian, por você.
tá bom? Procura, ele está pedindo oração para a libertação de um vício. Ian, procura ler a palavra, tá? Se conectar mais com Deus. Você pode sim sair desse vício. Para Deus nada é impossível, né? Quando a gente começa a se aproximar de Deus, Deus vai nos limpando, Deus vai nos moldando. Então começa a se aproximar das coisas de Deus. Na verdade, muitas pessoas realmente estão apostadas da fé. Por isso a palavra de Deus não penetra no coração desses, porque elas vivem na prática da mentira, do erro, por isso não temem a Deus. Muitas vezes essas pessoas, elas não se conscientizaram, né? Deus já mostrou para elas, Deus já levou a palavra para elas, mas elas não conseguem, elas estão acomodadas no pecado. Elas pensam só em fazer a vontade do quê? Da carne. Elas não pensam em Deus, elas não têm temor a Deus, ao que Deus fez por elas, né? E elas levam na brincadeira. Então a palavra de Deus não consegue transformar a vida dessas pessoas, elas vivem em vícios e não conseguem se libertar, elas vivem na mentira e não conseguem parar de mentir, porque muitas vezes elas não têm o temor de Deus. Ela não busca pelas coisas de Deus. Ela busca pelas coisas do mundo, e essas coisas do mundo vai deixando a alma dela vazia. E aí ela começa, com o tempo, ela começa o quê? A ficar mal, né? E ela só, muitas pessoas lembram de Deus e conseguem, né, se libertar. Mas muitas pessoas também acabam perdendo para o quê? Para o mal, porque Deus ele vai dando chances da pessoa, né? Buscar por ele, se redimir, se encontrar. Mas a pessoa, às vezes, por aquela questão de querer viver na carne, ela vive virando as costas para Deus. Mas a gente tem que se conscientizar, a gente tem que, né, buscar por Deus para que a gente de fato venha se restaurar, venha mudar, venha ter vida nova. Porque quando a gente está no vício, na mentira, quando a gente está fazendo o que não agrada a Deus, a gente na verdade está se enganando, mas a gente não está fortalecendo a nossa alma, o nosso espírito, né? Então a gente tem que buscar, gente, pelo nosso Criador. A gente tem que ler a palavra dele, a gente tem que orar, a gente tem que conversar com Deus durante o dia. A gente tem que procurar fazer isso, porque conforme a gente vai se enchendo dele, né? A gente vai mudando, a gente vai se transformando. E é isso que a gente precisa para viver melhor. Creia no Senhor Jesus e será salvo toda a sua família. Olha, essa frase ela é muito bonita, né? E me faz lembrar da história de Noé. Noé, ele tinha uma fé, né, inabalável. Ele era um homem muito temente a Deus. A Bíblia ela fala que Noé, ele vivia numa cidade com um povo. O mundo naquela época, ele estava muito contaminado pelo pecado. Só tinha muitas pessoas ruins. E a única pessoa que Deus viu, que chamou a atenção de Deus, né, foi Noé. Deus ele estava disposto a acabar com aquela humanidade, mas ele viu Noé e ele falou para Noé construir aquela arca, e Noé acreditou em Deus e fez aquilo. E realmente ele salvou a família dele, porque a família dele também creu e entrou naquela arca. Então, aquele ato de fé, de ter acreditado e de ter seguido as orientações, de ter seguido a Deus, a família de Noé foi salva. Imagina se Noé não fosse um homem de fé, né? A família dele não aponta isso.
Deus apontou para quem? Para Noé. Então, graças a Noé, a família dele também creu e foi salva. Sinto a presença de Deus. Amém. A bênção da Dayana vai chegar, tenho fé. Amém. A salvação, libertação do pecado, vida eterna com Deus, alcançada por meio da fé, arrependimento e práticas de vida, conforme ensinamentos divinos. É verdade. Tô lendo aqui o comentário de vocês. Tem uma pessoa. Tem uma pessoa, gente, aqui na live. Ela tá colocando aqui algumas leis de Moisés aqui, né? Eu acredito que essa pessoa, ela tá fazendo isso, que nem ele colocou aqui, por haver cometido uma infâmia em Israel na casa paterna, assim eliminará o mal de teu meio. Eu não, eu não tô conseguindo entender direito aqui, mas pelo que eu tô vendo, essa pessoa está lendo as leis de Moisés, as leis, né, de quando aquele povo, né, que estava saindo do Egito, era um povo que estava com muitos maus costumes, né, eles estavam fazendo muitas coisas erradas e eles precisaram, né, de leis mais severas para que Deus conseguisse ali, né, executar o plano dele, né? Então, isso, gente, era correções daquela época, né? Isso não significa que Deus é assim ou que Deus quer isso. Deus estava corrigindo aquele povo, tá? Que estava em pecado. Então, tem uma pessoa lendo aqui as leis de Moisés. Gente, alguém ficou com mais alguma dúvida? Jesus, gente, a gente está lendo, né, o Antigo Testamento, e nós vamos chegar nas leis de Moisés, mas Deus, ele teve que ensinar o povo,
né? Categorias de ensinamentos, né? Conforme as épocas, conforme os costumes, né? Então Deus, ele foi aplicando coisas na humanidade para concluir o que ele quer concluir com a humanidade, né? Então não significa que coisas do Antigo Testamento nós temos que praticar hoje, né? Quando Jesus veio ao mundo, Deus revelou o que ele é, que é o que? Amor, né? Mas teve sim, gente, as leis de Moisés, e não significa que a gente tem que fazer aquelas coisas da lei de Moisés, tá bom? Deus é poderoso. Boa noite, a paz do Senhor. Coloque meu nome na oração. Juninho, eu vou colocar seu nome na oração. Paz do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você trabalha com o quê? Eu tenho um delivery, gente. Crer não é bom bastante, pois temos que seguir o seu exemplo. Sim, quando a gente crê, a gente tem que crer no que ele falou, né? Quando Jesus veio ao mundo, ele falou várias coisas. Então é nisso que temos que crer. Deus não desistiu do ser humano, é o ser humano que desiste fácil de Deus. Gente, hoje aqui na live, eles. A gente falou sobre. Tem uma pessoa pedindo um resumo, né? É, a pessoa pediu para fazer um resumo do que foi falado hoje. Gente, aqui nessa live nós falamos sobre a história de Jacó, né? A história de Jacó, que ele pegou os direitos, né, de primogênito, isso a gente viu num outro capítulo, mas que Isaac abençoou ele e o irmão dele ficou muito furioso e ele teve que ir para outra cidade para se resguardar e também os pais dele queriam, né, queriam que ele casasse com uma mulher que não fosse daquela região, porque aquelas mulheres elas seguiam outras culturas, outros deuses, era uma cidade que tinha muitas coisas ruins, e Deus ele queria separar aquela linhagem, né? Então Jacó obedeceu, né? Ele foi para casa do tio dele, ele foi morar lá. Da mesma maneira que ele enganou o pai dele, ele também foi enganado. Então aqui a gente viu fortemente que Deus, ele vê todas as coisas, né? Ele vê tudo. Só que Deus ele corrige a gente com misericórdia. Ele nos corrige com misericórdia e tudo para que o plano dele seja bem executado, né? Então Deus ele corrigiu Jacó, e as promessas de Deus foram se cumprindo na vida de Jacó, abrindo espaço para que Jesus
chegasse. Nós ainda não chegamos, né, nessa parte, ainda está bem longe, a gente está só no começo da Bíblia, mas Deus foi cumprindo, né, os propósitos, né? Falou de cuidado com enganos, a gente viu que Jacó foi enganado, né? Mas também ele estava ali recebendo uma consequência do que ele fez, né? Dos desafios familiares que a gente encontra, dos desafios, mesmo os homens de Deus, os grandes homens de Deus da Bíblia, eles passam por muitos desafios. Às vezes a gente está passando por coisas na nossa vida, a gente acha que foi o quê? Esquecido por Deus. E não. Deus ele usa muitas coisas para nos ensinar outras coisas, né? Então, muitas coisas a gente não entende, mas a gente está aprendendo coisas. Por exemplo, Deus usou esses 14 anos, né, de serviço de Jacó para mostrar para ele que a gente não pode também enganar as pessoas. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida não é porque a gente foi esquecido, foi abandonado, mas são coisas que temos que passar, né? Temos que passar para aprender. Deus ele quer o quê? Hoje, o nosso processo, né, de remodelagem, de aprendizado, é para que a gente possa moldar o nosso coração. Pois quando a gente for para a vida eterna, né, quando tudo isso aqui acabar, Deus ele não vai permitir que no céu entre pessoas mentirosas, pessoas enganadoras, pessoas com coração duro, pessoas que querem viver no pecado. Lá não vai existir isso. Então aqui nós estamos passando por um processo, né? A gente vê também que Deus, ele é um Deus que cumpre suas promessas. Deus ele apareceu num sonho para Jacó, para afirmar a aliança que ele já tinha feito anteriormente com Abraão e com Isaac, que era seu pai, né? Então a gente vê que Deus, ele é um Deus de promessas, que ele cumpre as coisas que ele prometeu. Ele fala para Jacó que ele vai ser com Jacó, que Jacó vai ter muitos descendentes, e a gente vê já nesses capítulos que estamos lendo que Jacó vai tendo filhos, né? Que mesmo com as falhas humanas, Deus trabalha, Deus ele conhece nosso coração, somos imperfeitos, mas quando a gente busca por Deus, Deus vai transformando o nosso coração para que os propósitos venham ser cumpridos, né? Deixa eu ver se eu esqueci aqui de mais alguma coisa. Deus ele permite castigos. Jacó ele foi castigado, né? Mas ele usa tudo isso para propósito. Jacó, mesmo com tudo isso, está se mostrando ser um homem obediente. Ele vai ser um homem muito usado por Deus. Inclusive, já vimos que Judá, o filho de Jacó, já nasceu, que é de onde vem a linhagem de Jesus, né, para a nossa salvação. Então, Deus, mesmo com as falhas humanas, Deus ele já estava ali trabalhando. Deus é muito inteligente, muito estratégico, né? Fala também que Deus apareceu para Jacó em numa pedra. A gente vê que Jacó não tinha recursos, mas que Deus estava com ele. A gente vê que quando o nosso coração está alinhado com Deus, não existe um lugar certo para Deus conversar com a gente, né? Para Deus nada é impossível e ele conversa, ele dá direção, ele dá consolo. Deus é onipotente. Nós podemos estar em qualquer lugar. Deus pode falar com a gente. Deus pode usar uma pessoa para falar com a gente também. Moça, Caim casou com quem? Depois que matou o irmão e foi para fora de sua casa. Se era só Adão e Eva, não tinha outras pessoas na terra naquela época. Faço essa pergunta para pastores, mas não tenho resposta. Adão e Eva tiveram vários filhos. Eles não tiveram só Caim, né, e Abel. Eles não tiveram só esses filhos. E naquela época, hoje em dia, isso não é mais permitido.
Depois, mais para frente, a gente vai ver que Deus ele proíbe isso. Mas naquela época, é, parentes se casavam naquela época. Deus ele permitiu isso para que a humanidade crescesse. Depois, por uma questão de uma série de coisas, isso foi interrompido na humanidade, né? Deus, para zelar a família, Deus ele proibiu isso, mas naquela época era permitido, tá? Porque quando Deus fez Adão e Eva, ele falou para eles, mesmo eles estando ainda lá no paraíso, né? Deus, ele falou para eles se multiplicarem. Então eles tiveram vários filhos. É porque a Bíblia, ela dá enredo, né? Ela dá o assunto para pessoas que vão chegar aos objetivos de Deus. Então assim, a Bíblia ela não dá o nome de todas as pessoas, né? A Bíblia, ela fala das pessoas principais, digamos assim, das pessoas principais para que a gente possa entender a história. A Bíblia, ela foi escrita, né? Ela foi por direção de Deus, né? Mas ela foi escrita nessa época provavelmente por Moisés. A gente, por meio de revelação, de sonho, ele foi escrevendo a Bíblia. Então, Deus não falou o nome de todas as pessoas, mas ele falou o nome das principais pessoas para que a gente pudesse entender a história. E naquela época, eles podiam sim, né, se casar e se multiplicar com a própria família, tá? Aqui fala aqui, ó, a Bíblia é, não dá nome, né, à esposa de Caim, mas ele deu à luz a Enoque. E Enoque, a gente viu aqui nas lives anteriores, ele foi para um caminho mais obscuro, né? Caim, ele matou Abel por uma questão de. Gente, meu celular vai descarregar. Tá escurão meu celular aqui. Eu, infelizmente vai descarregar meu celular. Gente, se caso a live cair, é porque meu celular descarregou, tá bom? Eu vou ver aqui se eu acho meu carregador, tá bom, gente? Eu já volto. Eu vou ler mais um pouquinho os comentários de vocês.
Ô, gente, esqueci de ligar o áudio. Tava aqui falando, esqueci de ligar o áudio. Então, gente, você que não chegou aqui na live desde o começo, essa live ela vai ficar gravada, tá bom? Para você assistir depois. E eu recomendo também que você assista, né, as lives desde o começo, para você não perder, né, a Bíblia, né, o nosso entendimento, a leitura desde o começo, né? Se você não pode, às vezes, assistir naquele momento, vai ficar gravada. Eu, por conta do meu trabalho, muitas vezes eu não consigo, gente, ainda fixar um horário, né, aqui das lives, mas eu vou fazendo o quê? Eu deixo sempre gravada, deixo sempre tudo bem gravadinho. Diego Oliveira pediu oração. Eu vou colocar aqui seu nome. Diego. E, gente, se inscreva no canal, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Caim casou com sua irmã. Provavelmente ele casou com uma irmã dele mesmo. Porque naquela época, gente, Deus permitia isso, né? Deus permitia essa união. Samuel pediu oração. Samuel, Juninho, já coloquei aqui seu nome. Fernando também, estou colocando aqui seu nome. Amém. Ara, Aracaque. Aracaque pediu oração para ele e sua família. A oração não é a solução, temos que procurar fazer esforços. Sim, nós temos também que fazer a nossa parte, né? Nós temos que se esforçar. É verdade. A Bíblia não está escrita em ordem cronológica e também não tem tudo ali. Ali tem o que o homem precisa saber. É verdade, gente. Isso é verdade. A Bíblia, ela não está escrita em ordem cronológica e ela tem o que nós precisamos saber. Alan, como se a Bíblia fala que era só Adão e Eva? A Bíblia fala que Deus criou um homem e uma mulher e que eles iriam se multiplicar. Sim, gente, a Bíblia fala que era Adão e Eva, né? Gente, tem uma pessoa aqui colocando as leis de Moisés, né? Que era o que Deus estava ensinando a um povo. E sim, gente, Deus, por exemplo, na época de Noé, Deus destruiu tudo na época de Noé. Por quê? Porque aquele povo, Deus precisou fazer isso, né? Então Deus, ele permite que coisas aconteçam,
Deus, ele permite, né? Então, se Deus fez isso, Deus sabe de todas as coisas. Deus deu as leis de Moisés porque aquele povo, ele precisava daquele tipo de correção, né? Eles andavam conforme aquele pecado. Deus, ele conhece as pessoas desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre, Deus, ele já conhece. Deus, ele fala as características de Ismael, né? Quando ele está no ventre da mãe. Deus, ele fala, ele faz revelações de Jacó. Ele fala, e Jacó e Esaú. Ele fala tudo, gente. Deus, ele sabe de tudo. E ele permite que algumas coisas aconteçam. Ele é. Eu acredito. Peço oração para mim, Rubens, pois faço hemodiálise 3 vezes. Já fazem 9 anos. A pessoa falou vícios, não falou qual. Pornografia é um, mentira também, roubo também. Vários vícios. Quando fala vício, a pessoa acha que é só uma droga. Não, gente, tem vários vícios, né? As pessoas têm vários tipos de pecado. O coisa ruim, ele atenta as pessoas, né, conforme a predisposição dela para um pecado, né? Nós temos que se libertar de pecados, né? De coisas erradas. Eu falo de terra preta, Mairiporã. Se achegai a mim e eu me achegarei a vós. Glória a Deus. Temos que viver orando sempre e vigiando. Isso mesmo. Nós temos que viver em constante oração para que Deus possa nos fortalecer e a gente consiga superar as vontades da carne, porque se a gente não se enche do espírito, a gente vai estar vivendo o quê? Pela carne, né? Pelas coisas erradas, pelos vícios, pelos maus costumes. A gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque a gente vai estar contaminado só por coisas, por vícios, né? Por coisas que não são de Deus. Não, gente, hoje meu delivery tá paradíssimo. Não saiu um pedido. Boa noite, a paz do Senhor. Bom, gente, deixa eu ver se tem muitos aqui comentários ainda. Tem bastante comentários. Tem bastante comentários. Mas eu tô vendo que não tem nenhum comentário sobre o que a gente falou hoje. Então, acredito que todos entenderam, né? Eu vou finalizar aqui a live então, tá bom, gente? Amanhã estarei de volta. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente finalizar essa live com chave de ouro, tá?
com o Salmo 91. Eu sempre gosto de ler o Salmo 91. Ele é um salmo maravilhoso, ele é um salmo de proteção. E todos nós precisamos de proteção. Então, eu gosto muito de ler esse salmo, gente. Vamos lá. Deus, o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: O Senhor Deus, tu és o meu defensor, o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1.000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará os leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei. Estarei com eles nas horas de aflição e os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Amém, gente. Eu gosto muito de ler esse salmo naqueles dias que eu não estou bem, naqueles dias que eu estou um pouco para baixo, naqueles dias que eu sinto, sabe, que tem, sei lá, coisas ruins, que eu não tô bem, que eu não tô segura. Eu gosto muito de ler esse salmo. Então, eu quis trazer essa bênção desse salmo aqui para vocês, tá? A pessoa que procura segurança no Deus do Altíssimo. Então, vamos sempre procurar segurança em Deus, tá? Mesmo a gente procurando segurança em Deus, nós somos humanos. Vai ter dias que a gente não vai estar muito bem, que a gente não vai estar se sentindo muito bem. Então, lembre-se, todas as vezes que você não se sentir muito bem, ore esse salmo, ele é muito poderoso. Pega a sua Bíblia, se você não tiver uma Bíblia, baixe uma Bíblia online no seu celular para você ler esse salmo ou para você ouvir ele, ou você coloca no YouTube para você ouvir esse salmo, que eu tenho certeza que vai te fazer muito bem, tá bom, gente? E eu vi uma pergunta aqui que eu achei muito interessante e eu gostaria de ler. Quanto tempo a pessoa pode passar no celular num dia para que não se torne um vício? Gente, o celular, né? A gente hoje, nós vivemos numa era que nós temos um acesso à informação muito grande. Então, eu vejo que o celular, mesmo que você passar o dia inteiro nele, mexendo nele, ele pode agregar valor na sua vida. O problema muitas vezes não é em estar no celular, mas do que você vem alimentando a sua mente, o seu coração. Eu uso muito, por exemplo, o celular para estudar a Bíblia. Eu uso muito o celular para entender coisas que eu não estou conseguindo entender, muitas vezes sozinha. Então, hoje em dia, a gente consegue baixar uma Bíblia, consegue ouvir a Bíblia no celular, a gente consegue aprender a fazer coisas que a gente não sabia, vendo um vídeo de alguém, vendo um passo a passo. Então, o celular
ele é sim uma bênção, ele é uma coisa boa, mas a gente tem que saber usar ele. Agora, se você fica no celular só vendo a vida das pessoas, só vendo pegadinha, só jogando joguinho, se você fica alimentando a sua mente só dessas coisas vazias, é bom que você não fique nem um minuto no celular. Agora, se você usa para agregar valor na sua vida, no seu conhecimento, na sua intimidade com Deus, para você se aproximar de Deus, para você aprender a fazer coisas, o celular, você pode passar o dia inteiro com ele, vai ser muito bom para você, mas você tem que saber usar, né? É uma ferramenta muito poderosa. Tem muitas pessoas ganhando dinheiro com o celular, tem muitas pessoas ganhando conhecimento, sabedoria, até se aproximando de Deus usando o celular. Então, na verdade, a gente tem que saber usar o celular, tá bom? Então, fica aí essa reflexão para você. O que você tem feito com o seu celular? O que você tem feito com a tecnologia, com a internet, né? Para e pensa. Você pode descobrir muitas coisas legais usando seu celular, você só tem que saber usar, tá bom? Então, gente, fiquem todos com Deus, tá? Mas o celular não é de Deus, não é de Deus o comportamento que você tem com o celular. Se você usa o celular para coisas ruins, não vai ser de Deus. Agora, se você usa para o bem, né? Se você usa para escutar um Salmo 91, se você usa para ler a Bíblia, por que que o celular não vai ser de Deus? Né? As suas atitudes, onde está o seu coração? O que você anda fazendo com o seu celular? Porque ele pode sim ser uma bênção, mas ele também pode aí trazer um monte de coisas que vai fazer só você perder seu tempo, sua salvação, a sua vida, o seu caráter, vai te ensinar a ser uma pessoa de repente pior, dependendo do que você tá vendo. Então, você que tem que saber separar isso, tá bom? Então, gente, fiquem com essa reflexão. O que eu estou fazendo com o meu celular? Eu posso aprender muitas coisas, eu posso edificar a minha vida. Tem um monte de coisa bacana na internet. Vai depender das minhas atitudes, né? Então, gente, fiquem todos com Deus. Todos com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu estarei orando por todos que deixaram o nome aqui para oração. Eu prometo que eu vou orar, tá bom? E fiquem todos com Deus até amanhã. Tchau, tchau.